Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Segue a Pauta podcast. E hoje, com o nosso roster, especialmente correspondente da Espanha, Tiago Correa. Vamos lá, Tiago, diga um bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso, né? Isso aí, pessoal, mantendo a pegada do Segue a Pauta, tá? Esse projeto belíssimo. Estamos aqui fazendo o melhor novamente, né, em tecnologia com o estúdio de Stravo, em levar para o segmento condominial de forma geral muito conhecimento. Então, não é porque estou distante fisicamente que vamos se afastar do conteúdo. Então, Cida está aí no estúdio do Destravo com a nossa convidada belíssima e mantemos a régua, tá? Fabiola Almeida, especialista em direito condominial. Então, a gente vai abordar para vocês hoje um tema muito importante, tá? Que é a parte trabalhista no segmento condominial. Cida, eu queria contextualizar um pouco a questão da gestão condominial, a parte de autogestão e a parte de terceirização de mão de obras. Perfeito. Então, é muito importante que a gente saiba o formato, alta gestão, aquele formato que o funcionário, o colaborador, ele é lotado no CNPJ do condomínio e o condomínio mantém todas as responsabilidades trabalhistas por esses colaboradores. Tá? Isso. No formato de terceirização de mão de obra, o condomínio contrata essa mão de obra de uma empresa especializada, porém o condomínio paga por todas as responsabilidades financeiras e trabalhistas por esse colaborador, como se estivesse no CNPJ dele. Então, assim, só identificar o modelo de gestão, autogestão e terceirização, porque eu acredito que a responsabilidade trabalhista, doutora Fabiola, é a mesma. Aí você vai pontuar um pouco para a gente, tá? Essa responsabilidade para o condomínio. Mas eu tenho uma pergunta para você já entrar no clima. Eu quero saber quais as principais obrigações trabalhistas que um condomínio deve cumprir em suas relações com seus funcionários. Olá, já gente, cheguei que prazer colocando estar aqui de volta, ó. né? Pois é, ele já está me colocando aqui na berlinda. É bem isso. Mas vamos lá. Você contextualizou muito bem, Tiago, que é justamente a questão da possibilidade da contratação direta, tendo o condomínio como empregador ou a contratação através de uma empresa terceirizada. Quando você contrata através de uma empresa terceirizada, você estabelece aí, em princípio, uma relação civil, porque trata-se de um contrato de natureza civil entre CNPJ, condomínio e uma empresa, e essa empresa é quem vai fazer a gestão trabalhista, né, dos empregados que vão prestar serviços, certo? Você me perguntou sobre os cuidados, os direitos e os deveres. Quando a gente está, no caso de uma contratação direta, passa pelo registro do contrato de trabalho, né, na CTPS, e hoje a gente está falando da CTPS digital, né, já não está a carteirinha física, né, quem tiver a sua que guarde, porque vai ficar já como peça de museu, mas hoje a gente já tem todo o e-social que vem centralizando e a carteira, a CTPS digital. Então, esse registro é importante. A observação em constar também no contrato a jornada de trabalho, quando se trata daquele empregado de serviços gerais, 8 horas diárias, 44 semanais, e quando se trata, existe a exceção para os porteiros, que é aquela jornada de 12 por 36. Então, aquele porteiro que trabalha à noite, o adicional noturno. Então, assim, todos esses cuidados que o síndico deve ter em relação a essa contratação. E, claro, a obrigação do pagamento.
Você me perguntou direitos e deveres, certo? Então, deveres também. Os deveres do empregador, condomínio, é o registro, é o pagamento correto dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais. E os direitos é de que aquele empregado cumpra com o horário que foi estabelecido, né, com as regras ali dentro do condomínio, né, para que possa ter um andamento saudável. O risco também, e aí eu vou incluir já nessa pergunta, é o seguinte, é de que um empregado faltando, um empregado ali do condomínio, sendo a contratação direta faltando, o síndico tem que ter esse cuidado com essa substituição. E aí é um ponto diferente quando a gente fala de uma contratação através de uma empresa prestadora de serviço, né, de uma terceirizada, porque esse cuidado, essa responsabilidade passa a ser dessa empresa terceirizada. Enquanto condomínio, né? Muito perfeita a colocação dela, né? Quase que respondeu todas as perguntas que a gente tem para fazer. Mas assim, Fabíola, enquanto condomínio, né? A gente tem algumas questões a se preocupar. Ou seja, até onde vai a responsabilidade do condomínio quando esse colaborador ele é contratado por um terceiro. Ou seja, a empresa terceirizada vai pagar todas as despesas porque a gente já vai pagar para essa empresa. Beleza. Mas assim, num processo trabalhista, o condomínio também responde a respeito, ele é subsidiário, enfim, como é que funciona? Esse risco é contínuo, né? Esse risco, de fato, ele existe. Mas a questão é o seguinte, quando você está... De novo, a gente tem que fazer essa separação. Na contratação direta, todo o cuidado com os encargos, essa gestão é toda do condomínio, né, através do síndico. E sim, existe o risco da reclamação trabalhista e vai ser direta, porque o empregado ele pode reclamar contra o seu empregador direto. E quando se trata do contrato de prestação de serviço através de uma empresa terceirizada, existe sim a possibilidade desse empregado, entendendo que o pagamento não foi feito de forma correta, ele entrar na justiça chamando o empregador, que é aquela empresa terceirizada, e o condomínio, que pode sim responder de forma subsidiária. Inclusive, existe já a súmula, né, do TST, houve um volume de demandas tão grande que isso já chegou, inclusive, a ser sumulado, que é essa responsabilidade que a gente chama de subsidiária. E aí, quais são os cuidados, né? Eu acho que está dentro dessa pergunta aí, Isso. Que o condomínio, através do síndico, tem que ter com essa contratação. Então, esse cuidado, ele ultrapassa, na verdade, toda a pesquisa preliminar, tanto em relação a orçamentos, né? ou de orientação, ou de indicação, conversar com outros síndicos onde aquela empresa presta serviços para pegar as referências, a pesquisa, isso tudo anterior à própria contratação, né, com a empresa prestadora de serviço. Verificar previamente, e principalmente na Justiça do Trabalho, se existem demandas trabalhistas contra aquela empresa, pegar as informações, como eu falei, pedir certidões, né? E aí, feito o contrato, escolhida aquela empresa e firmado o contrato com ela, é necessário que haja uma regularidade, né, desse acompanhamento com a solicitação, verificar se os pagamentos estão sendo feitos de forma correta, e aí passa pela remuneração, não só pela remuneração, pagamento do salário e demais encargos para cada um dos empregados, mas o recolhimento das contribuições previdenciárias, os recolhimentos fiscais e trabalhistas, FGTS, enfim. E também o acompanhamento da própria saúde da empresa, vamos dizer isso. Então, é necessário que, de forma regular, sejam solicitadas as certidões negativas, né? Se a empresa ela cumpre, inclusive, as normas trabalhistas, também existem as convenções coletivas de trabalho, Então, tem que se observar, porque as convenções coletivas elas podem trazer outros benefícios, né, para
o empregado daquela categoria. Então, assim, é preciso observar. Se isso é bem observado, existe sim a possibilidade, pela não condenação do empregado, do condomínio de forma subsidiária. Mas é preciso que o síndico esteja Bem atento. Muito atento Ou e seja, ele muito tem que inteligente também. Ele tem que se resguardar de todas as documentações possíveis que possa resguardar o condomínio de uma possível ação subsidiária. Ação Perfeito. trabalhista para que o condomínio responda de isso. forma subsidiária. Perfeito. Queria fazer uma pergunta, Tiago? Na verdade, Fabíola, eu fico muito confortável na sua fala, porque é uma realidade, né? Assim, é uma matemática exata. O condomínio, ele não consegue se eximir de suas responsabilidades ao contratar uma terceirização de mão de obra, né? Uma vez que muitas vezes a gente vê o síndico contratar uma terceirização de mão de obra por preço e não faz uma conta básica para saber se isso vai lhe gerar um revés ou se isso é danoso ao condomínio, né, gerando revés. Porque, assim, eu faço uma conta básica, se eu pegar um custo de um funcionário, R$ 2.800, salário, encargos, vale transporte, cesta, tudo que ele tiver direito, R$ 2.800. Se eu multiplico por 5, vai dar R$ 14.000, né? Aí tem mais imposto de nota fiscal, tem lucro, tem uma série de valores, vão chegar a R$ 15.000, certo? A despesa normal para a empresa e condomínio. E daí, quando uma empresa de terceirização de mão de obra chega para o condomínio e oferece um valor de R$ 13.000, onde o seu custo, a gente chegou aqui nesse exemplo, a 15 mil, existe um déficit de R$ 2.000, né? E daí, quando o condomínio encerra esse contrato de trabalho, né, com essa prestadora e não tem mais onda terceirizada relocar esses funcionários, os funcionários eles vão atrás do direito deles, isso é fato. E daí muitas vezes a gente percebe que as empresas não têm aquele capital, não fez aquele provento do funcionário, e daí é quando o funcionário corretamente vai para a Justiça do Trabalho. Isso. Nesse caso, o condomínio vai ser solidário a pagar novamente. Subsidiário. E daí o que é que a gente faz, particularmente no dia a dia? Faz algumas retenções. Aí eu queria que você me falasse, é legal o condomínio contratar a terceirizada de mão de obra e fazer as retenções e pagar o líquido para o condomínio? Veja bem. Existem algumas observações que precisam ser feitas dentro, né, da pergunta aí do contexto. A gente precisa observar, primeiro, diante do que você falou, que existe uma diferença entre preço e valor. Então, uma coisa é você levar em conta, você vai fazer orçamentos, claro, você vai ter toda essa pesquisa, esse cuidado, e aí você contratar, como você falou, pelo preço. Então, a gente precisa desconfiar daquele preço que está muito baixo. Se eu peguei 3 orçamentos, um está de 13 mil, mas os outros estão entre 20 e 21 mil, tem alguma coisa errada, porque a diferença aí está muito grande. Então, existe uma diferença entre preço e valor. Daí porque você ultrapassar o preço pesquisando como é que está a saúde financeira dessa empresa, como é que ela funciona, se tem ou não demandas trabalhistas, conversar com outros síndicos, né, de condomínios que trabalham com essa empresa. E eu ainda digo mais, conversar muitas vezes mais com os funcionários, porque eles têm mais a dizer do que os próprios síndicos. Não, é verdade, né? Eu costumo dizer que o porteiro sabe mais da vida do que a própria pessoa. Mas, aí o que acontece? Quando você vai para uma demanda trabalhista, né? Um dos princípios é que todo mundo tem o direito para a justiça e todo mundo tem o direito de se defender. Sim. Tá? Então, a partir do momento em que o síndico, ele dá prioridade ao preço, existe esse risco, sim. Se não está no contrato, se não está dentro do contrato que é firmado, como eu disse, é um contrato civil entre o condomínio que está contratando ali aquela empresa prestadora de serviços, se não dá para você fazer essa retenção. Porque essa obrigação, veja bem, não é do condomínio, essa obrigação direta é do empregador. E se o empregador é a empresa, então é a empresa quem tem que fazer os recolhimentos. Cabe ao condomínio ter sempre essa fiscalização. E aí não é uma coisa da boca para fora.
é a documentação. É exigir que, e fiscalizar para que mensalmente verificar a RAIS, toda a documentação contábil da empresa, mostrando, inclusive, os recolhimentos fundiários, previdenciários, né, desses empregados que estão ali vinculados. E aí, essa exigência, ela tanto tem que constar no contrato, que está sendo firmado entre as partes, como ela tem que... É interessante para o próprio síndico fazer isso de forma regular. Ou vai fazer uma notificação mensal dizendo, olha, quero verificar isso, ou vai realmente na prestação de contas, mensalmente, vai olhar ali o que recebeu e vai dizer, olha, estou notificando você, empresa, né? É minha parceira aqui que eu contratei para fornecer a prestação de serviço dos empregados aqui. Mas eu estou notificando porque, olha, está faltando esse mês isso, está faltando esse mês o comprovante daquilo, certo? E isso é uma forma, Tiago, do próprio condomínio se resguardar. Isso é uma forma de chegar na justiça e dizer, olha, não me atribuam uma responsabilidade subsidiária nesse caso, e eu vou já esclarecer a diferença do solidário e do subsidiário, porque eu cumpri com o meu papel legal de exigir, de fiscalizar, sabe, de exigir o cumprimento, tá? Lembrando que depois da reforma também, o condomínio ele vai responder pelo período em que aquele prestador de serviço ficou no condomínio. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem uma empresa que tem empregados de muito tempo, que trabalhou, ficou não sei quanto tempo naquele condomínio, aí depois ele foi para um outro, aí depois de 2, 3 anos ou 2, 3 meses foi para um outro. Então, assim, isso é um ponto. O condomínio vai responder na proporção do período em que aquele empregado prestou serviços ao condomínio. E aí a gente entra no outro ponto, Tiago, eu vou avançar aqui, que você falou na responsabilidade solidária e eu disse subsidiária. Qual é a diferença? É que a solidária, eles estão juntos. Então, se eu entro com a reclamação contra a Cida e o Tiago de forma solidária, a condenação, se não houver o pagamento e for fazer um bloqueio, por exemplo, se bloqueou, seja da conta da Cida, seja da conta do Tiago, eu estou dando uma explicação aqui mais rasa, mas é mais ou menos isso. Não tem diferença, porque vocês estão no mesmo barco. É no mesmo barco. O subsidiário é o quê? Apesar do condomínio ter feito tudo isso, ainda assim, entendeu-se pela responsabilidade subsidiária. Então, quem vai ser executado primeiro é a empresa. Sim. Se eu não consigo bloquear da empresa, se eu não consigo... numa fase que a gente chama que é uma fase de execução, se eu não consigo realmente esse valor que está sendo liquidado ali da empresa, aí sim é que eu vou para o condomínio. Então, é um depois do outro. O solidário é junto e o subsidiário... Fabiola, você falou sobre a RAIS. Muito importante você ter citado a RAIS, porque na terceirização de mão de obra, mesmo que o funcionário não seja alotado no CNPJ do condomínio, essa administradora ela tem que fazer essa informação da RAIS anualmente, não é isso? Isso. E gera uma multa para o condomínio? Veja só, no caso de fiscalização, quando você está falando de o condomínio é um empregador direto daquele empregado, e se ele não cumpre com todas as normas, sim, vai gerar uma multa no caso de fiscalização. E no caso da empresa terceirizada, pode sim resvalar uma multa para o condomínio. E aí há situações e situações que precisam ser observadas, né? Então, mas ou sim, seja, pode acontecer. Dentro desse contexto, né? O que você diria assim que o síndico ele tem que estar atento como obrigação para ele cobrar de uma terceirizada ou da contratação direta? Quais são as obrigações que ele tem que dizer assim, não, isso eu não posso deixar de cobrar, que venha na minha prestação de contas, ou que se for uma terceirizada, e se for contratação direta, meu contador ele tem que obrigatoriamente me apresentar essa documentação. Olha, de uma maneira geral, acho que a gente até pontuou aqui a questão do registro
né, do contrato, e aí a gente tem que observar dentro do registro período de experiência, tal, quando é uma contratação direta. Mas o registro é importantíssimo e daí decorrente os encargos, então, mensalmente, tanto a questão da documentação, controle de jornada, se está sendo feito de forma correta, o pagamento da remuneração está sendo feito de forma correta, as certidões negativas é muito importante. Para algumas empresas existe o prazo, porque tem algumas certidões que elas têm uma validade maior ou menor, mas é interessante, até a gente estava conversando um pouquinho antes, que haja cobrança dessas certidões. Então, assim, toda a documentação, como eu disse, contábil, fiscal, previdenciária, que comprova a regularidade dos recolhimentos e dos pagamentos. Quando você faz uma contratação direta, você tem um controle ali dessa contratação dos seus colaboradores, porque tem o nome dele, tem tudo certinho. Mas quando você vai para uma terceirizada, muitas vezes, né, muitas delas, entregam uma comprovação genérica. E que você não sabe ali se aqueles colaboradores... não ria, não. Você não sabe ali se aqueles colaboradores que eles estão colocando na sua prestação de contas são aqueles que estão prestando ao seu condomínio, né? Então, eu acredito assim... Que essa é uma situação que é muito recorrente. Eu já passei por isso. Eu acho que o Tiago também já passou por isso, né, Tiago? Por isso que ele riu, né? e assim, quando eu contratei um contador para me auxiliar, né? Porque a gente costuma dizer assim que são três a tríplice, né? Que a gente, enquanto síndico, não pode deixar de ter é o departamento jurídico, o contábil, né? E o da engenharia. São os três que a gente não pode, de forma alguma, deixar de ter no condomínio, porque se deixar um, fica capenga ali no outro. E aí, foram situações que eu passei, que eu contratei, né? Olha, deixa pra lá, né? E aí, fomos obrigados a entender. Então, hoje, quando eu vou para algum administrador, a primeira coisa que eu pergunto deixa eu ver uma prestação de contas de algum condomínio que você trabalha. E aí, quando ele vem com a prestação de contas, é a primeira coisa que eu olho. Se não está lá... Se há individualização. Se há uma individualização. Se não há... Aí eu pergunto, não, eu quero saber, porque ali naquele condomínio eu tenho tais funcionários, A, B e C, então cadê os nomes deles aqui? Então, hoje eu tenho esse zelo e esse cuidado, mas... Equipe, né? Da relação da equipe, né? Exatamente. E muitas vezes não tem. Então, apenas os tomadores lá no contrato. Exatamente. Eu acho que a gente entra numa situação que a gente vinha conversando aqui e que o bacana desse podcast é justamente gerar esse esclarecimento. Até muito pouco tempo atrás, quando a gente pensava no síndico do condomínio, pensava naquele aposentado que queria uma ocupação. E hoje, cada vez mais, o mundo como um todo vem pedindo a especialização. Então, não é à toa que gerou, né, o que a gente chama hoje de síndicos profissionais, mas porque há aí uma necessidade de mercado. Quando se pensava que, da tríade que você falou, né, de enxergar o condomínio como uma empresa. E essa é que é a realidade hoje. A gente precisa enxergar o condomínio como uma empresa. Por quê? Porque, independente dela fazer o contrato de prestação de serviço, seja com empresa terceirizada, seja a prestação de serviço do jurídico, do contábil, né, da engenharia, mas ter essa visão realmente global. Então, a gente começa a ver a necessidade da especialização do síndico para ter esse cuidado, para ter esse olhar diferenciado, certo? Porque isso tem consequências, né, na parte trabalhista, mas a gente também precisa olhar um outro aspecto, assim, existe também benefícios que precisam ser observados. E hoje, com as inovações, com a tecnologia, a gente está aqui tratando de contratação de uma empresa terceirizada, levando-se em conta porteiros, serviços gerais, mas a gente já tem também um volume de condomínios
que tem 2 contratos de prestação de serviço com empresas terceirizadas. Um para portaria de forma remota e o outro somente para uma prestação de serviço que é zeladoria. Da zeladoria. Então, isso também precisa ser observado. Por quê? Porque o ônus desse contrato, ele vai ser diferenciado para um e para outro. Né? E aí, quando você vem, não, mas o meu condomínio não quer ainda uma contratação de uma portaria remota. Ok, mas veja só, quando o síndico é o empregador direto, o condomínio é o empregador direto e falta um empregado ou 2 empregados, é ele, o síndico, quem vai ter que se virar para arrumar um substituto, se já não tiver ali. Agora, quando você tem através de uma empresa terceirizada, essa responsabilidade é dela. Exato. Né? Se o empregado ele está agindo de uma forma que não está irregular. Irregular, ou de uma forma que não é aquela que não está atendendo ao condomínio. Do próprio condomínio ou do que a própria empresa passa, é a empresa quem tem que... Cabe ao síndico somente comunicar. Né? Agora, o cuidado com essa comunicação, de que forma para mostrar esse cuidado do condomínio com essa fiscalização, aí realmente é algo que a gente precisa aprender, precisa ter essa consciência, né? Só para pontuar, tá? Nem sempre, tá, Fabíola? Hoje em dia, as administradoras que fazem um trabalho de autogestão, elas já dão esse suporte ao síndico completamente, 100%, tá? Quando tem alguém na folha do condomínio que vai tirar férias, então algumas administradoras já providenciam o profissional substituto, já entra no contrato de trabalho. Quando existe alguém com falta, a administradora já providencia um plantonista. Então, fazendo todos os encargos, todos os recolhimentos certinho. Então, assim, cabe ao síndico saber com quem está trabalhando, né? Eu costumo dizer, o que eu não sei fazer, eu pago, agora quero pagar com qualidade. Qualidade, então, cabe exato. ao síndico buscar eu vou fazer um parceiro para lhe dar o suporte. Você me permite só uma parte, eu concordo plenamente com você, Tiago, mas claro. Hoje há necessidade do síndico saber ler o documento. Porque até muito pouco atrás, se você pega uma RAIS, uma GFIP, como a gente citou aqui, é preciso a gente aprender a ler esse documento, porque não basta ter assessoria para dizer isso daquilo, mas você tem que saber fazer também. Eu só falo nessa isso tem consequência trabalhista. No auxílio na falta, sim, tá? Claro. Só nessa questão. Mas só que é normal a gente ter preguiça da leitura, né? Para você ter uma ideia... Na prática, a teoria é outra, né? Você acredita que... Falamos das certidões, tá? Eu tenho um pouquinho de casos, né, para contar nesse tempinho. Sai? Sai de onde? Uma música. Você acredita, Fabíola, que uma administradora, terceirização de mão de obra, aí em Maceió já falsificou uma guia de recolhimento para mim, para que eu pudesse liberar o pagamento? Difícil isso, né? Mas... Então, assim, não é só contratar. Tem que saber realmente que está contratando. Cida falou da tríade aí. Cara, a gente precisa saber com quem a gente está trabalhando. A gente precisa ter confiança nas pessoas que a gente tem ao lado. O síndico é o responsável. Ele responde civil e criminalmente, como já está muito massificado isso, né? Então, você já falou que não cabe mais o síndico aposentado que tem tempo. Tem aí a questão do conhecimento, da elevação profissional, né? A gente não fala de substituição de síndico morador, né? Está lá o 1347, fala que a prerrogativa é do condômino. Mas na ausência do condômino pode ser o não morador, né? Ele então, pode ser aposentado também, só uma parte pelo mimimi, ele pode ser aposentado, mas desde que ele tenha esse conhecimento. Porque a questão principal é essa, é enxergar que o condomínio não é só aquelas 4 paredes ali, tem algo mais. Valorizando sempre o síndico morador, Fabíola. Eu conheço o síndico, vou até falar o nome, tá? Senhor Falcão, ele é síndico morador aí em Maceió, faz um trabalho, Cida, fantástico. Ele tem o condomínio todo documentado. Anualmente ele faz um relatório fotográfico do condomínio dele. E assim, é uma beleza conversar com ele, tá? Então é um show de bola de síndico morador que vem se adaptando, se profissionalizando no dia a dia. Raridade, né? E fazendo melhor do que muitos profissionais, viu? Sim, sim. Pois é, e com certeza
esse cuidado que ele tem, ele porque, vai na verdade, ter, ele leva a consequentemente... sério a responsabilidade dele civil e criminalmente. Exatamente. Porque o Isso se síndico que não reflete- tem noção disso, ele se Isso ferra. vai refletir justamente, muito provavelmente, não vai existir demanda. Se existir, é muito pouco. Isso. Né? Isso quando a gente está falando também das demandas trabalhistas, das ações trabalhistas, reclamações, quando a gente está falando da ausência do pagamento de uma verba ou de outra. Um outro cuidado também que a gente precisa pontuar aqui é com as normas de saúde e segurança do trabalho. Sim. Né? Ele chega e respirou. Não, é bom que ela já adianta, a gente nem precisa perguntar, né, Tiago? Já vou passar aqui a canetinha na pergunta. Você manda, diga aí, faz a pergunta. Assim, a gente vê a crescente do e-social, certo? O governo cercando mais, né? E cobrando um pouco mais, eu acho até bom. Isso faz com que todos trabalhem de forma correta e transparente. Fabiola, tem alguma forma que o síndico possa acompanhar se a sua informação, a informação do e-social do condomínio, está sendo a contento? Ou seja, a gente já sabe que férias, como você citou no início, né, a carteirinha vai se aposentar. Mas tem como a gente saber, tem como a gente acompanhar ou fica dependendo da parte contábil do condomínio? Olha, Tiago, em princípio eu posso lhe dizer que vai realmente depender da parte contábil, porque o e-social, até para o condomínio ter acesso ao e-social, tem que ser daquele do seu empregado e você precisa de certificado digital. Veja que a gente está lidando aí a gente entra numa situação relativamente recente para o Brasil, né, mas que já vem aí da Europa, que é a questão da LGPD. Então, assim, são dados e são informações que elas não podem estar acessíveis ao público, mas sim ao titular dele. Não é à toa que hoje você tem, o empregado ele tem a possibilidade de acompanhar o extrato do FGTS pelo aplicativo da Caixa Econômica, que é a gestora, né, do fundo, ou entrar no meu INSS e olhar... Todo mês exatamente. Eles vão lá. Olha, não, e assim, de vez em quando vai lá e olha, faz o relato, epa, tá faltando. Não, é interessante, assim, todos os colaboradores que trabalham comigo, né, a primeira coisa que eu faço é ensinar eles como baixar o aplicativo da Caixa. Porque é uma forma indireta do síndico. Deixa eu dar uma olhadinha aí, vamos ver aqui. Exato. Porque aí eu não vou depender só da prestação de contas, mas aí eu vou ter também aqui... E também do INSS, porque aí eu digo, puxa aí, veja se tá ok, já puxou esse mês para ver se tá certo, né? E aí eles acompanham, né? E muitas vezes eu nem preciso perguntar, eles olham, Marcia, tá tudo certo, viu? Ó, tudo certo, às vezes vai, tudo certo, eu faço o quê? Certíssima, Cida. Você tá certíssima. Né? Porque assim... Eu sou um defensor nato das leis trabalhistas dos colaboradores. Exatamente. Eles são os menos informados e a gente vê sempre empresas querendo tirar algum tipo de vantagem. Exato. Então vamos levar o conhecimento a todos. E falando sobre a segurança do trabalho, né, Fabiola, é muito importante puxar também, quando a gente fala da terceirizada, né, aqueles profissionais que trabalham com elas, né, que muitas vezes faz limpeza de caixa de cisterna, né, não tem treinamento nem capacitação para isso, não tem NRs, não tem não tem EPIs. É onde né? entra o síndico estar informado, saber fazer a leitura e fazer a exigência dessas, na detetização, o certificado que é exigido. Então, assim, todo esse controle, eu acho que a gente volta a falar no pensar o condomínio como empresa, né? Enxergar como empresa, ter consciência da sua responsabilidade enquanto síndico, seja o síndico que a gente chama do orgânico, do profissional, seja o síndico morador ou não, mas que ele tenha realmente esse controle e essa visão da sua responsabilidade, né? Para poder ter toda uma equipe de apoio e pensar com todo. Porque, assim, há uma grande demanda, né? Então, ainda há demandas trabalhistas e, assim, o reflexo da má gestão vai, com certeza, chegar na demanda trabalhista. Perfeito, isso né? mesmo. Então, todo esse cuidado que precisa ser visto.
Tiago. Legal. Eu- Rapaz, sabe o que aconteceu hoje? Ah, Não falamos dos nossos parceiros colaboradores. que eu tava esperando você falar da Espanha, ora. Você tá pensando o quê? Hablas espanhol? Né? Hablas espanhol e fala aí dos nossos patrocinadores. Pouco a pouco, vamos. Então, pessoal, hoje a gente volta aqui sempre a agradecer aos nossos parceiros, né, que estão conosco nessa jornada aqui do Segue a Pauta, que é a Eleal Elevadores, a Alpex Gás, Pague Seu Condomínio, Life Portaria Remota, Eleal, Lima Soluções Prediais e a Safecondo Segurança Patrimonial, né? Agradecemos cada vez mais a eles por estar conosco, né, Tiago, nessa parceria e sempre nos acompanhando e divulgando o nosso trabalho. E você também que está aí acompanhando a gente, não deixa de seguir o Segue a Pauta Podcast no Instagram, abrir nosso canal no YouTube, dar lá um like, de ok, né? Entrar no nosso site e deixar suas perguntas para que a gente possa trazer para cá as perguntas, bem como também conteúdos interessantes para você. A gente sempre está trazendo aqui alguns conteúdos, inclusive a de hoje, né? Foi uma convidada lá que foi lá, entrou no nosso site e falou sobre a importância do direito trabalhista em condomínio. Então, a gente foi buscar um especialista no mercado especialmente para trazer esse conteúdo para vocês. Então, assim, acompanha a gente, segue a pauta. Tiago? E não poderia deixar de agradecer, né, Fabiola? São esses patrocinadores que estão me bancando aqui na Espanha para que eu possa levar esse conhecimento para vocês aí, né? Eita, que não é fácil, não. É verdade. Excelentes patrocinadores, né? Não é? Tudo certo para 2 anos aqui. É por isso que eu não tô vendo a cor do dinheiro. Você sabia que não existe a nomenclatura de síndico aqui? Aqui o gestor do condomínio é chamado de presidente. Interessante. Conta Fabiola, mais. você sabia que não existe a CLT aqui na Espanha? Sabia, mas Aqui é não deixam contrato de de existir trabalho. direitos trabalhistas aí. Ah, não. Sim, nem precisa, né? São os contratos temporários indefinidos que dão todas as regalias aqui para ele. Então, o sistema previdenciário, ele é uma mãe. Entendeu? Então, assim, as leis funcionam muito bem. E, na verdade, assim, existem os casos de sonegação, né, de os ajeitadinhos, existe, sim, mas quando são descobertos, já vem à tona e é uma multa muito ferra, tá? Então, assim, eles dão muita prioridade aqui aos contratos de trabalho indefinido, que seria, tipo, aí no Brasil, uma pessoa concursada. Que interessante. Você só sai se você fizer besteira mesmo e grave, entendeu? Mas ele dá uma certa estabilidade. Você, quando tem um contrato indefinido, depois de 6 meses, você pode pedir uma licença sem vencimento, ficar 2, 3 anos fora, e quando você resolver trabalhar, você volta para aquele posto de trabalho. Tem a garantia Que de maravilha. emprego, né? Eu tô achando que a gente perdeu o nosso síndico profissional aqui no mercado e o nosso Ele vai rosto virar também. presidente. Virou presidente. Logo vai ser presidente Daqui lá. a pouco ele vai, daqui a mais uns dias, ele vai mandar dizer assim, ó, Cida, vou ficar presidente aqui. Não vou voltar mais para Marcel. É interessante essa pontuação, Não porque, tem como porque deixar o existe a apego aí legislação. para os amigos, não. É interessante essa pontuação porque, claro, o direito de trabalho, a justiça do trabalho, no formato que nós conhecemos hoje, ela também tem influências, né, da legislação também espanhola, italiana, europeia. Então, assim, até recentemente eu ouvi muita discussão nesse sentido de que só existia, que as maiores demandas eram aqui, mas não. A Espanha tem um volume muito grande de demandas trabalhistas, de ações trabalhistas, né? Ela também tem uma justiça, não necessariamente no formato, né, que nós conhecemos aqui do Brasil, mas ela também tem, e é como você disse, existem os contratos, existe uma legislação também voltada para isso, né? Que a gente precisa, na verdade, eu acho que a gente volta para educação é a base, o interesse realmente
do aprender, do se especializar, como você está aí, então você está vendo essas diferenças, e isso com certeza cada vez mais vai agregar valor, não só o podcast, mas também aqueles tomadores de serviço, né? Porque enquanto condomínio, contratando diretamente com a empresa terceirizada, a empresa é a prestadora de serviço e o condomínio é o tomador do serviço, né, daquela empresa. Não necessariamente vai ter aquele funcionário vinculado ali, pode haver realmente essa substituição, digamos assim, né, daquele prestador ali do serviço, mas esse cuidado, essa educação, esse olhar para o condomínio de uma forma responsável, porque vai necessariamente acabar resvalando ou não em demandas trabalhistas. Perfeito. E por esse cuidado. Doutora Fabíola Almeida. Eu queria concluir com uma Agora pergunta. eu quero fazer uma consulta. Posso? Pode, né? Eu já fiquei calada. Tá vendo aí? Doutora Fabíola, minha consultora do Segue a Pauta agora. Quando o condomínio contrata a terceirização de mão de obra, certo? Subentende-se que naquele valor contratual, o condomínio já está pagando tudo. Férias, décimo, vale transporte, sexta, inclusive a multa dos 40%, no caso da demissão. Olha, em tese... Pergunto por quê. Normalmente, quando existe uma substituição de contrato, né, ou seja, tem aqueles colaboradores que criam afinidade naquele seio, ali, naquele meio condominial, naquela população. E daí, muitas vezes, a gestão e os condôminos pedem para que aquele colaborador fique com o condomínio e vá para a próxima empresa. Administradora, isso. E daí o que acontece que a gente vê muito são algumas empresas não querer abrir mão do colaborador para o condomínio, para que ele seja contratado em outro condomínio. Pergunto que sabe, muitas vezes a gente sabe sim que é por falta de capital para indenização, tal, uma série de coisas. Mas no contrato do condomínio com a terceirizada, tem alguma coisa que o condomínio possa se resguardar uma vez que ele está tomando aquele serviço e pagando 100% das despesas do colaborador? Olha, Tiago, como diz, na prática a teoria é outra, né? Então, assim, legalmente falando, quando você contrata uma empresa, uma prestadora de serviços, que vai fornecer os serviços dos seus colaboradores para com o condomínio, seja na portaria, auxiliar de serviços gerais ou a manutenção, né, que é prevista neste contrato, a gente sabe que ali dentro estão também os encargos de todos os trabalhadores. Então, vinculados, né, àquele contrato, de forma temporária ou não, mas ali vinculados. Então, o que acontece? São os encargos de uma maneira geral. Então, o valor que você vai negociar, o preço, né? Você vai negociar aquele valor e a gente sabe que ali dentro, como você mesmo pontuou, você tem não só a remuneração, mas todos os demais benefícios que estão previstos na convenção coletiva. Os encargos, quando a gente fala em encargos, você fala de uma maneira geral, né? E, claro, o lucro da própria empresa, porque está ali administrando, gerindo, né? Fornecendo um serviço a ser prestado. Isso. E que é necessário. Então, quando a gente fala, tem benefícios e tem cuidados que a gente tem que ter. Então, quando você pergunta sobre a multa do FGTS, ou quando a gente sabe que na prática, às vezes existe, porque, de qualquer forma, se você está falando em condomínio, e nós que moramos em condomínio, você está falando da segurança, você está falando de pessoas que quando já está ali naquela função há um determinado tempo, prestando serviço, ele sabe quem são os moradores. Ele tem um vínculo, né? Inevitavelmente, são seres humanos. No final das contas, não é o CNPJ, mas o CPF que está ali. Isso. Existe um vínculo que né, do respeito, do cuidado. Você tem moradores de um condomínio que são adolescentes, crianças, mas você também tem os idosos. Então, tudo isso dentro digamos, em menor escala. É como se a gente estivesse ali falando da administração gerindo um município. Você tem ali um volume, né, de
de características de pessoas, enfim, de funções, mas a gente volta naquela outra questão da responsabilidade e do cuidado do síndico de exigir a documentação, certo? Ao contratar e ao permanecer no contrato, que é isso que precisa ficar claro. Precisa ficar claro que mensalmente cabe ao síndico a gestão, e o síndico, a gente sabe que a responsabilidade civil e criminal, como você bem pontuou, vai muito em cima do síndico, mas cabe à gestão como um todo, junto ao síndico, realmente verificar a prestação, né? E verificar que está ali. Porque quando você tem esse cuidado e você documenta esse cuidado, você tem, pelo menos, elementos para que, numa reclamação trabalhista futura, você tenha como apresentar e dizer, olha, eu estou cumprindo com todos os requisitos para que não haja essa responsabilização subsidiária do condomínio. Por outro lado, só para pontuar, Cida, de você colocar que o Tiago tinha falado, cabe a retenção pelo condomínio. Se o condomínio faz isso, certo, Tiago? Aí o condomínio vai responder de forma solidária. Porque o condomínio está puxando para si uma responsabilidade que, em princípio, não é dele. Isso. Essa responsabilidade é da empresa que está sendo contratada. É por isso que o contrato que é feito entre o condomínio e a administradora é um contrato de natureza civil e não trabalhista. Então, nesse caso, você, enquanto consultora do Segue a Pauta, jurídico trabalhista, sugere que poderia sugerir, não sugere, né? Poderia sugerir aos síndicos que na hora da contratação da administradora deixasse claro todos esses encargos trabalhistas, inclusive a multa dos 40% em caso de rescisão dos funcionários, para que, se ele não for realocado. Porque, assim, eu estou perguntando isso porque é uma prática realmente do mercado. Algumas administradoras, elas não têm onde realocar aquele colaborador, ela chega e ela faz a demissão, ela é transparente, ela age de boa fé. Mas a gente tem, como em todo lugar, as que não agem de boa fé. E aí fica massacrando aquele colaborador e bota para ali, bota para colar, e manda para casa, depois manda voltar, e bota numa função diferente. E os pobres ficam aperreados porque não tem para onde ir, e acaba muitas vezes até achar uma segunda oportunidade e pedir demissão daquela empresa. Né? Massacra até ele pedir demissão, que é para não pagar a multa dos 40%. Né, Tiago? Isso é uma prática muito comum aqui. Então, lamentável, né? São lamentavelmente. Dores do dia a dia. São dores do dia a dia. Então, assim, alguns síndicos, né, já têm essa consciência e eles têm o cuidado de realmente procurar empresas terceirizadas que têm esse respeito e buscar realmente essas informações. Então, assim, você sugeria isso a gente, enquanto síndico, colocar, porque, na verdade, o contrato ele vem meio que genérico, né, dizendo que está lá todos os encargos, mas não tem uma pontuação bem específica, né, Tiago? Olha a necessidade do jurídico. Olha a necessidade do jurídico no condomínio, né? Sempre. Ô, doutora, deixa ela responder. Essa, Tiago, deixa ela responder. E aí, Fabíola? Vamos lá, olha só. Quando da contratação, aí eu vou aproveitar, olha a necessidade do jurídico aí, o jurídico trabalhista também. Quando da contratação da empresa, o condomínio, né, na pessoa do síndico, ele não só pode, como ele deve exigir também, uma planilha que discrimina quais são as verbas ou os encargos que integram aquele valor do contrato. A planilha aberta. Seria, exatamente. E é essa planilha que está discriminando ali que vai constar. Então, qual é a previsão de encargos trabalhistas? E quando eu falo de encargos trabalhistas, eu estou falando não só de férias e de 13º e da remuneração, mas também do FGTS, inclusive da multa, né, que acaba sendo uma preocupação muito grande. Porque, como eu disse, você está contratando, enquanto condomínio, você está contratando uma prestação de serviço. Agora, cabe à empresa, empregador direto, né,
não só o recolhimento, mas também a fiscalização. A fiscalização se aquele empregado dela, independente de estar no seu condomínio, no do Tiago ou no da Fabíola ou de qualquer outro, se ele está ali, a exigência pelo cumprimento do uso do EPI, se for o caso, em princípio, você tem isso aí, vai ser do empregador direto. Tanto que, se aquele prestador de serviço que está alocado ali no condomínio, se ele está se portando de uma forma que não condiz com o que o condomínio quer, com o que a gestão quer ali, ele pode pedir a substituição. Né? Da mesma forma que existe esse apego emocional no sentido de ser alguém que já conhece a dinâmica ali do condomínio, também ele vai entrar de férias, vai ter um substituto, o máximo que pode acontecer, a empresa ela tem a obrigação também de comunicar, olha, síndico, excepcionalmente eu vou mandar aqui um substituto, porque a empresa ela tem que ter. Então, esses cuidados passam, como eu disse, antes e durante o processo. Todo o período da contratação, quando a gente está falando aqui de uma empresa terceirizada. Então, até para se chegar e negociar valor, eu vou precisar saber o que é que está dentro, o que é que integra esse valor aqui. Se eu estou fazendo firmando um contrato, seja de 13 mil, como você citou o exemplo, seja de 20 mil, eu devo, né? Eu posso e eu devo exigir uma planilha descritiva, né? Com a descrição do que está ali compondo e chegando àquele valor final. Perfeito. Ô, doutora, no segmento condominial tem uma expressão chamada rádio peão. No trabalhista também. No empresarial também. E ela funciona, viu? Eu ouvi dizer terceirização de mão de obra não cabe em CNPJ empresa que está no Simples Nacional. Tem alguma prerrogativa isso? Dá uma orientada para a gente, para que os síndicos você chegou aí num pouco ponto mais de delicado. conhecimento. Você chegou num ponto delicado e vai precisar outro podcast para isso. Vai ser mal. Mas, Tiago, por favor, né, mas Tiago? de fato, Tiago, assim... Ajude, Tiago. Tenha dó. Agora já tá ali com a bolinha dele já amassando para tirar o estresse. Assim, eu não posso fazer essa expressão, desculpa. Não pode, né? Bom, vamos lá. De fato, para algumas atividades, não é possível que a empresa não... A lei, ela não permite que aquela empresa esteja na condição de simples, né? Ela não vai estar nessa condição. Para algumas atividades, outras não. Se for mais preciso, então, a portaria, por acaso... No caso da terceirização, o que é que acontece? Na prática, a gente vê que há empresas que o nome fantasia é X, mas essa empresa ela tem N outras empresas, né, que utilizam no mesmo nome fantasia, então, que é o que a gente chama na legislação de grupos de empresas, né, mas que elas têm CNPJs diferentes, a quantidade de empregados, né, dentro da limitação para que elas possam se enquadrar no Simples. Né? E por quê? Porque existem os encargos, não só... E aí a gente está falando aqui daqueles encargos relacionados ao vínculo de emprego, né? Mas existem também os encargos enquanto empresa, né? Todos os tributos que são pagos e precisam ser recolhidos também. Então, o que é que acontece? A legislação fala que para determinadas funções, como, por exemplo, a portaria, a empresa ela não pode estar no Simples. Mas, por exemplo, auxiliar de serviços gerais para serviços de limpeza, sim. Né? É possível que ela esteja no Simples. Mas aí tem os liames, né? Todos, os pormenores, as particularidades. Eu tenho só mais uma. Estou muito satisfeito. Que bom, eu também estou muito feliz em poder voltar aqui. Essa questão... me deixa lá na câmera com todo mundo, não olho ninguém. Uma outra situação. Você falou de tributos aí. ISS, prestação sobre serviço.
Tem algum impedimento para o condomínio fazer essa tomação de serviço, tomar esse serviço, e o prestador recolher o INSS no município que não seja no local que foi prestado o serviço? O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, Imposto sobre serviço. Ele é calculado, tanto é que você informa, quando você vai fazer a nota fiscal, você informa qual é o local da prestação de serviços. Eu não entendi bem se você quer, tipo, eu, Fabiola, enquanto prestadora de serviços, não necessariamente preciso ser empresa, mas enquanto advogada, prestando serviço no condomínio, eu posso fazer a minha inscrição no ISS, né? Aqui, e aí eu prestei serviço para um condomínio em outro município do estado. Quando eu vou emitir a nota, eu tenho que informar onde é que houve a prestação de serviço, em que pese a minha inscrição esteja aqui. É isso que você está pontuando? Isso, eu acho não. Não corresponde porque o advogado tem algumas particularidades. Regalias não seria a palavra mais adequada. Particularidades. Particularidades. Mas a questão da prestação de serviço em si mesmo. É comum, é normal, é legal para o condomínio fazer contratação. Vamos lá, eu contrato a Fabiola presta serviço em Maceió, mas ela recolhe o ISS para a cidade de Aracaju. Porque ela não paga, o dinheiro não entra na cidade de Maceió, ela entra na cidade de Aracaju. Mas só que o serviço foi prestado em Maceió. Tem algum problema para o condomínio? Acho que foi uma demanda contábil que eu estava conversando recentemente. Era isso que eu ia pontuar. Você está entrando realmente numa questão contábil, que aí eu precisaria de um tempinho mais para realmente verificar isso daí. Porque em relação à parte da prestação de serviço, né, que é os tributos que incidem, em princípio, é como eu disse, você tem que informar onde é a prestação de serviço. A prestação de serviço é aqui, eu tenho que recolher o tributo aqui. Mas essa parte do registro da empresa realmente seria uma verificação contábil. Aí eu reconheço a minha limitação. Minha host, coloca aí nos anais para que a gente traga um especialista na parte contábil de condomínio. Já está na lista, eu só não consegui encontrar ainda. Porque na verdade, os que eu tenho não querem vir porque não tem a dinâmica, não querem se expor, enfim, eles são mais pragmáticos, né? Então eles são mais a gente tá vivendo essas mudanças, né? Onde entra essa mudança, esse olhar diferente, inclusive enquanto profissional, para poder se abrir essas possibilidades, Isso. E essa exposição. Bom, gente, eu me considero por satisfeita. Tiago? Perfeitamente. Mais uma vez, mantemos o nível do conteúdo. Fabiola aí, um bom filho a casa retorna, né? Já dos bastidores. E vai voltar mais vezes, sim. Eu me dou por satisfeita, né? Quero agradecer mais uma vez, Fabiola, a presença sua aqui no nosso podcast. Enriquece muito o nosso conteúdo, né? É sempre um prazer. Quando eu digo, Fabiola lá, oi, tô aqui, venha, eu vou. Então, eu acho isso maravilhoso, a disponibilidade dela em estar como parceiro nosso, né? Quero agradecer a você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, né? Pela sua participação até o momento. E, Fabiola, faça suas considerações finais. Eu preciso agradecer, claro. É um prazer estar aqui de volta, né? A gente acabou lançando esse desafio no podcast anterior e aí a gente consegue perceber também o universo, né? O universo do condomínio e essa necessidade também dessa assessoria jurídica, né? Tanto voltada para a questão dos contratos, sejam eles contratos diretos ou não, como para todo esse universo trabalhista, né? Que precisa ser realmente ter um olhar diferenciado e ter um olhar muito cuidadoso para isso. Então, eu estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui, é uma alegria, né? E agora com um correspondente internacional, melhor ainda. O nível que subiu assim a régua, né? Sim, importantíssimo. Os outros podcasts estão aqui, a gente está aqui, ó. Exatamente, concordo plenamente.
Então, eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar desses momentos com vocês. Tiago, a gente tá devendo um vinho pra Fabíola, tá? Porque ela disse pra mim assim, ela ama vinho, quando ela vai me visitar lá no condomínio, ela já chega com vinho na mão, assim. Eu fico até com vergonha, porque eu não trouxe um vinho pra ela. Não vai me dizer não vai dizer que é durante não, a semana. não. É só na sexta-feira, assim. E de 15 em 15 dias. Ela vai lá só com vinho pra gente tomar e bater o papo. E ela aproveita, fiscaliza meus livros de prestação de contas, que eu acho maravilhoso. Eu boto ela pra trabalhar, né? A gente toma vinho, mas ela trabalha. Eu digo que ela tá se aproveitando de mim, tá vendo só? Então a gente tá devendo um vinho pra ela, viu, Tiago? Olha, a gente é muita gente. Eu e você, nós dois. Eu aceito uma caixa espanhola aí. Top, Arthur. Tiago, suas considerações finais, por favor. Cida, só agradecer também, né, esse projeto do Segue a Pauta e agora com essa questão da minha vinda para cá, né, meu projeto pessoal, e a gente conseguir manter o Segue a Pauta, né, com esse nível de conhecimento, com essa entrega. Só agradecer, minha amiga. Vamos embora que vai dar tudo certo. Segue a pauta. a Pessoal, pauta. muito obrigada e segue a pauta. Safe Condo. Acesso identificado à garagem. Safe Condo. Tático móvel para apoio e segurança. Safe Group. Mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group. O único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo. Sua portaria remota. Safe Condo. Powered by Servipa.